A seguir, Podsex. Fala galera, Leco Santiago na área e também o Lucas e também o André. E começando mais uma edição do Podsex aqui na TV Supernova. O Podsex de hoje que a gente não teve tempo de divulgar qual seria o tema nas nossas redes sociais, que a gente andou meio na correria, porém é um tema bastante importante. Ele é tão importante que a gente vai dividir ele em 3 programas. O tema é educação sexual. E aí a gente vai dividir eles. Parte 1, que é o de hoje, educação sexual em casa. Parte 2, na escola. E parte 3, na rua. Porque querendo ou não, a gente tem muitos adolescentes, muitas crianças que acabam aprendendo sobre sexo e até mesmo sobre a sua sexualidade na rua, porque não tem esse papo em casa com os pais e não tão pouco na escola. Até porque a escola, hoje em dia, a gente sabe que não existe educação sexual nas escolas brasileiras hoje em dia. Se existem, são raras que a gente não escuta falar. Mas, na verdade, não existe. Então, esse vai ser o tema de hoje, educação sexual em casa. E aí, já para os próximos, já fica aí para vocês, se quiserem mandar perguntas, dúvidas, alguma sugestão sobre, enfim, mandar pra gente nas nossas redes sociais da TV Supernova, que é Facebook, Instagram e o X, @TV Supernova 0. O meu Instagram, Leco Santiago, o do André, André Rossales com 2 S e Z no final, e o do Lucas, o Luque Gonçalves. O meu é Leco Santiago, não tem o O, hein? Eu acho que você deveria mudar. Aí eu coloco o Leco Santiago e o André coloca o André Rossales. Não, né? Já basta o Lucas, que não é mais Lucas com CC. Exatamente. Eu tô igual a você, amigo. Eu tomei banho, lavei cabelo, tirei o CC. E por que que... Ô, André, e por que que tá de bolé? Porque meu cabelo tá grande, ó. É sinal de que o cabelo tá sujo. Não tá nada, eu lavo todo dia. Eu lavo Inclusive, regularmente já lavei com o meu Pantene Vitamina Pro V. com o meu... Não, eu Propaganda da uso... dele. Eu uso Tralala Kids porque não irrita os olhos. Não irrita os olhos da cara, né? É, todos os olhos. Nenhum deles sai irritado. Já começou quente. Ó. Que isso? Tá até babando? Limpou a boca? Hã? Você fez assim, ó. Parecia que tava Não, limpando a tô coçando boca. a barba. Ah, tá, achei que tava Aí babando. seria assim. Eu fiz assim, coçando a barba. Não, quem sabe escorreu a baba aqui. Tá. O que você Ô, André, o que você tava fazendo? Gente, eu descobri uma coisa. Eu tô todo idoso, toda idosa tem algumas certas manias, né? E vira e mexe agora, eu me pego, tipo, com a língua de fora. Não sei porquê, eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, às vezes eu tô na rua, assim, às vezes eu tô escutando música, aí do nada eu tô assim, ó. Aí Do as nada. pessoas acham que Em ele tá... casa, A pessoa em acha que ele casa tá minha querendo mãe já ela, falou. né? Né? Em casa, minha mãe já falou no serviço, 2 amigas minhas já comentaram. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Ô, O dó. que tá acontecendo? Eu tô te querendo. Ai, Ai, Jesus. Bom, vamos começar então a falar do nosso tema importantíssimo, que, assim, a gente vai falar hoje sobre educação sexual em casa. Assim,
algumas dicas de como iniciar o assunto sobre sexo com os filhos, que é uma coisa que é muito importante, que a gente, ainda apesar de estarmos no ano de 2023, onde a gente já conseguiu quebrar vários tabus referentes aí a sexo, a gente sabe que ainda existem algumas famílias, principalmente aquelas que têm o pai ou a mãe que tem a cabeça mais lá na época deles, No pé. que não conversam com os filhos sobre esse assunto. Quando na verdade eu acho que era da onde deveria vir a primeira conversa de casa, para a criança não acabar indo aprender na rua. E sabe o que Sim, que eu acho exatamente. engraçado? Uma coisa que aconteceu quando eu me assumi gay, que assim, tipo, antigamente, né, quando eu era menor, mais novo, eu e minha mãe, a gente comentava muito sobre muitas coisas, né? Meu pai, enfim. E minha mãe, ela fazia várias perguntas. Eu ensinava minha mãe muitas coisas. Era o contrário, né? Tipo, ela queria saber com a mente antiga, mas eu dava os cortes, né? Tipo, quem é o homem da relação? Aí eu já dava um corte. O que é ativo, o que é passivo, lá, lá, lá. Eu acho que esse assunto de educação sexual tem que acontecer quando for do mesmo sexo também. Se um Sim. adolescente já se assumiu gay, lésbico, enfim, com os pais, eu acho que isso também deveria acontecer, porque é tão natural quanto um relacionamento hétero, né? Um homem e uma mulher, a relação. Eu acho que é muito válido também, porque quando eu me assumi gay, tipo, o assunto parou. Sim. É a mesma coisa que, por exemplo, antes de eu me assumir, meu pai falava, é viado, não sei o que, lá, né? Para os amigos, enfim, parentes. Depois que eu me assumi, ele nunca mais falou, Sim. entendeu? Tipo, As- que pega, sexuais- né? Pega. Eu sempre acho muito. que é válido Mas conversar eu não sobre. sei para vocês, assim, mas para mim isso são coisas que não me afetam. Não, não me afetam. Nunca me afetaram. Na escola mesmo, eu sofria bullying por um outro assunto e todo mundo na escola 4 sabia que eu era anos. gay. Não, não. Eu uso óculos desde o prézinho. Eu uso óculos desde o pré. Pô, isso daí é uma coisa tão resolvida quanto a minha sexualidade. Mas ainda existe muito isso, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo programa, que a gente vai falar sobre educação sexual na escola. Mas não é só na escola, né? Tem que começar em casa, né? Como tantos outros assuntos. Tanto com Sim. criança, adolescente, adulto, enfim. Eu acho que o pai, a mãe, eles têm que ter uma conversa, uma mente aberta, porque senão as pessoas vão descobrir na rua, fazendo. Felizmente em casa, sempre minha mãe e meu pai sempre conversaram muito comigo, tanto na questão de drogas como na questão de sexo. Sempre foi muito, muito bem conversado. Inclusive, eu acho que era uma coisa bem diferente de muitas famílias, porque sempre falava-se das duas coisas, sempre com muita liberdade sobre falar e sempre muito aberto sobre tudo e mistificando várias coisas sempre. E no caso da droga, por exemplo, descriminalizando o uso, sabe, umas coisas bem assim. Então, isso para mim foi muito importante. Infelizmente, não é uma realidade do Brasil, na maioria das vezes. Então é muito importante mesmo, isso ajuda muitas coisas, a gente sabe cada vez mais, quanto mais informação tem, por exemplo, menor a chance de uma menina engravidar ainda adolescente, porque muitas vezes, infelizmente, o pessoal não fala em casa porque acha que se falar vai estar incentivando, Sim. mas não, Vai aguçar a curiosidade. e as pessoas vão ter mais noção, isso previne certas coisas como a gravidez na adolescência, doenças e etc. E é engraçado que a gente está num século tão evoluído, 2023, né? Então o assunto ele pode ser tratado de uma maneira mais natural. Que eu lembro que teve um episódio, eu nunca vou esquecer esse dia. Tava eu, meu pai e meu irmão mais novo no carro. Mais novo, acho que é. Meu irmão mais novo, né, no carro, a gente conversando, aí ele falou assim, pai, eu tô ficando com uma menina na escola, tá? Eu gosto dela, que não sei o que, só que também tem uma outra menina que veio pedir pra ficar comigo. O que eu faço? Aí eu fiquei assim, né? Tipo, igual a Avenida Brasil, quase congelando pra ver o que meu pai ia falar. E na época, né? Meu pai, ele é muito brincalhão, tudo isso. Só que era um assunto que era pra ser uma coisa séria. Na época, meu pai falou assim, pega as duas. Sim. Aí eu olhei assim, Ô, João, não pode falar essas coisas.
Mas eu zoou meu pai, mas eu zoou. No dia até eu zoei, eu falei assim, você fala isso, porque você, quando começou a namorar minha mãe, você namorava uma outra pessoa e você não terminou com essa outra pessoa para começar a namorar a minha mãe. Então, tipo, eu zoo hoje em relação a isso. E na época foi uma brincadeira, tudo, só que é um assunto sério. E se ele vai e fica com as duas? Aí começa a namorar as duas, engravida, e aí, o que acontece? Sim. Né? Então, tipo, eu acho que tem certos momentos, assim, da vida de pai, filho, mãe, filha, assim, que tem que ser tratado com mais veemência, Vai ser com mais firmeza, porque eu acho que é sério. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Eu acho que é assim, tudo parte de dentro de casa. O princípio de toda a vida, seja a vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto, ela vai partir, querendo ou não, daquilo que você tem dentro de casa. Dos exemplos que você tem dos pais dentro de casa. Se você tem uma casa que é harmoniosa, você vai crescer um adulto harmonioso. Só que se você tem uma casa que, tipo, é porrada, briga, blá, 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 o tempo todo, você vai crescer um adulto descaralhado. Entendeu? A mesma Nem coisa. sempre, mas acontece. É. Porque o caráter ele não é construído em casa, o caráter ele já vem com a pessoa, né? Então, mas Eu grande conheço parte pessoas. da formação de caráter depende também de tudo que você Sim, viveu durante a infância dentro de casa. sim, eu digo assim, eu conheço pessoas que estão tá no mundo das drogas, só não mora na Cracolândia porque tem casa, e o pai e a mãe, tipo, é super tranquilo, é da igreja, ou sei lá o que, é mente aberta, vai da pessoa também. E é muito importante, né? É a conversa, e antigamente, por exemplo, nos mais antigos isso não existia, e além disso, né, os pais muitas vezes, em vez de conversar, queriam pôr medo. Então, assim, antigamente tinha mulher que ouvia do pai falando que se beijasse na boca ia engravidar. Em vez de você explicar, Eu já ouvi isso muito já também. porque achava que iria engravidar. Então tinha uma questão muito mais de pôr um medo para a filha não desvirginar do que, tipo, vamos informar as pessoas de uma Acho maneira que correta. por isso que eu não beijava a boca das meninas, porque eu não queria engravidar ninguém. Alan, E aí continua não querendo procriar, né? não, eu só, se um dia eu tiver alguém pra criar, vai ser adotado bem. E aí, eu vou ler um dado Ou o aqui meu para afilhado que o vocês. Leco vai me dar. Se Deus quiser. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa e eles divulgaram assim que 15% dos jovens de 12 a 18 anos já tiveram alguma relação sexual. 44% desses jovens não usaram preservativo na primeira vez. E 35% não usam ou raramente usam camisinha em suas relações sexuais. Desse Nossa, o número, Bareback tá em alta, né? então, desse número, 41,67% deles afirmaram nunca terem tido uma conversa sobre sexo nem em casa ou na escola. Eu mesmo não tive. Então, só que aí é que tá. A época que a gente era criança, nessa faixa etária de 12 a 18, existia-se um tabu maior ainda nessa E referência sobre o sexo. Mas antigamente com 12 anos, a gente tava onde? Na frente da TV, assistindo um desenho, brincando na rua, na os pais rua, olhando, exatamente. sabe? Assim, tipo, 6 horas da tarde, entra, toma banho, janta, dorme, porque no outro dia você tem escola cedo, enfim. Hoje em dia não. Hoje em dia, se o pai falar entra, ele leva 2 tiros. Entendeu? Exatamente. É complicado, é complicado. Então, mas eu acho que, tipo, tem que ter aquela conversa, entendeu? Eu tiro por mim mesmo. Meu pai veio conversar comigo sobre isso alguma vez na vida. Eu tava com quase 18 anos. Eu já tinha feito. Já nem era virgem, não. Entendeu? Eu já tinha feito. É aquilo. Isso eu digo de todos os buracos. Cara, sua boca. Então, é importante ter essa conversa com o filho. É claro que assim, para cada faixa etária você precisa ter um jeito diferente para você abordar determinados temas.
Você não vai chegar pra uma criança de 12 anos e falar para ela assim: ah, pai, mãe, o que que é sexo? Ah, é o ato de você pegar e enfiar o pinto na vagina e acabou. Não. Ou vir Você- com aquela historinha de conto de fadas, né? Ah, é a forma como É, a mamãe e o papai faz com que a eu cegonha quero. traga seu irmão. Ó, Exatamente, eu ia falar, eu quero morrer quando eu vejo uma criança perguntar como que ela nasceu e o pai ou a mãe vem com essa história da porra da cegonha. gente, o negócio do pai da criança não é nem do tamanho do bico da cegonha, ele tá falando da cegonha. Essa história era na época que a gente era criança. E aí, Sim. E ainda assim, pra é mim, já é um ridículo. absurdo. Eu acho ridículo. Ridículo. Então, é Qual é aquilo, gente. bonitinho do Dumbo, que o Dumbo no desenho chega pela cegonha. Só aí que é bonitinho. É, Inclusive, semana passada passou duplo. e é importante ter esse tipo de conversa, ter esse diálogo aberto em casa, é, justamente por causa daquilo que a gente falou, para a criança não acabar e aprendendo, para não acabar crescendo uma criança frustrada e aprender sobre essas coisas na rua. É, e também a informação e o respeito, né? Por exemplo, eu, desde muito criança, minha mãe e meu pai sempre falaram, por exemplo, da AIDS. Então, assim, desde muito cedo, eu sempre nunca tive preconceito com a doença, sempre soube como me proteger para não pegar AIDS, seja sexualmente ou qualquer outro tipo. Também HIV. entendi como tratar as pessoas que têm HIV. Aprendi também a parte do HIV detectável, que muitos têm depois de muito tempo tomando remédio. Então, imagina se eu não tivesse esse tipo de informação, como talvez eu seria um ignorante nisso e trataria mal as pessoas e também poderia não prevenir, etc, etc. Então, tudo é muito importante de conversa. Então, Muito porque importante. existe. Eu lembro que até um tempo atrás ainda existia aquela coisa de tipo. Muita gente achava que se você tivesse um simples aperto de mão numa pessoa com HIV, você ia pegar. É que nem lembra o tabu que foi, o boom que foi quando a Princesa Diana pegou na mão de um soro positivo. Nossa, foi matéria no mundo inteiro. Só porque ela pegou na mão de uma pessoa que era soro positivo. Eu falei, gente do céu, meu Deus. Exatamente. E- E aí, mas isso acontece até hoje, tá? e aí Esse é aquilo, tabu, para os esse boom. pequenos, principalmente. Eu acho que é tipo assim, é muito válido. De repente, vai, uma criança de 6, 7 anos chega pra você e pergunta assim: de onde que eu vim? É importante você ter um diálogo com a criança para explicar, olha, você veio. Pode falar daquele jeito tipo, o papai e a mamãe se amam muito, se apaixonaram, eles fizeram amor e você nasceu. A gente tava brincando de gato mia e você miou Você nasceu. depois de 9 meses. Para a criança também é importante você saber explicar a diferença entre meninos e meninas, né? Sim. Saber a diferença, porque eu mesmo já vi sobrinha pequenininha perguntar por que que ela tinha a rachadinha e o priminho tinha o pintinho. Gente, uma coisa que eu detesto, que eu não gosto. É natural para algumas pessoas, mas eu não gosto. É quando, por exemplo, eu tenho um filho, uma filha, e aí eu vou cumprimentar meu filho e uma filha, eu vou dar um beijinho na boca dela, um selinho. Ou de um sobrinho, de uma sobrinha. Eu acho isso tão asqueroso, tão abominante, eu não gosto. Nem de ver assim na rua. Acho isso tão chato, tão ruim. Enfim, Ah, só um adendo. não sei. Depende, né? Porque é isso, a criança muito nova ainda, para você tipo, ficar dando selinho, é meio complicado mesmo. Porque por mais que seja uma demonstração de carinho, de afeto, porque os casais fazem isso, mas você tem que saber dosar e dar um beijo na boca de uma criança de 10 anos, ainda mais hoje em dia, né? Que tudo é considerado abuso, violência, não sei o que, tem que tomar cuidado. Não, e a gente não sabe, tipo, a mente da criança. Porque tem criança, adolescente que já é esperto demais, ou já tem malícia demais, entendeu? Sei lá. Vai que a Eu criança. é necessário, né, nessa idade e com esse Eu digo tipo de assim, porque o meu primo mesmo. O meu primo, quando ele era bem novinho, ele já tinha aprendido a falar. Tipo, acho que uns 4, 5 anos, enfim. Minha tia, ela fazia muito isso, né? De dar beijo na boca, selinho, bitoquinha, né? Que eles chamam. E
enfim. E ele já tinha a malícia, porque se ele via um homem e uma mulher se beijando num filme, numa novela, ele falava assim, ai mamãe, minha Lola tá dura. Ele já tinha, entendeu? Era surreal o negócio. Era muito engraçado, a gente dava risada, mas entendeu? Uma coisa assim, que se você for parar para pensar, deveria não ser feito, né? Porque a criança, tem muita criança que é esperta, tem muita criança que já nasce e já cria assim uma malícia, uma dependência, enfim. Eu acho que eu não faria. Com os meus sobrinhos, um filho, não faria. Gente, Conversar também, né, gente? É uma coisa muito importante também para adiantar certas coisas, que nem a menina. Imagina se uma mãe não contar para ela da menstruação. A primeira vez que ela menstruar, ela vai achar que ela tá morrendo. E Tá vai morrendo. ser a coisa mais chata do mundo. Então, são conversas que tem que se ter em casa, né? Porque é aquilo. Você imagina, igual o André falou, para uma menina, quando ela tem a primeira menstruação, primeiro ela começa a sentir as cólicas, ela já não sabe o que é, né? Daí a pouco ela tá lá sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, quando pensa que não, sangue. Realmente, a criança Entendeu? vai ficar assustada, vai achar que tipo, puta, tô morrendo, né? Dor de barriga, meu Deus. E também tem a questão dos meninos, né? Teve eu não lembro qual foi o assunto do podcast, do podcast que a gente gravou, que um amigo meu, ele contou um relato que eu fiquei besta, porque acho que foi sobre masturbação. Enfim, teve um assunto lá de masturbação, que ele falou assim, eu com 12 anos, eu não sabia o que era masturbar. Eu tinha tentado uma vez, nem gozei, que não sei o que, 12 anos. Acho que não tinha nem pelo no saco. Aí eu falei, tá, mas como que você descobriu, entendeu como que é? Aí ele falou assim, uns amigos meus me ensinaram. Eu, como assim, uns amigos seus te ensinaram a se masturbar? Eu não entendi. Aí ele, a gente tava todo mundo junto, aí eles me mostraram como que era e aí eu consegui gozar pela primeira vez, com 12 anos de idade. Eu falei, porra! Sabe, assim, Você sabe que hoje em dia acontece muito isso, né? De tipo. Deixa eu ver o seu, vamos ver pra ver qual é o maior. Pra eles se descobrem entre eles, né? Quando não existe um diálogo que alguém mais velho possa explicar. Quando vem a curiosidade, a primeira pessoa que tá perto ali é que ele vai perguntar. E aí, tipo, perguntei pro meu amiguinho, não sei o que, não sei o que. Tá, vamos descobrir junto, então. A broderagem começa assim. E outra coisa importante, outras duas coisas que é muito importante também a conversa em casa. A primeira é aquela coisa, né, de desde sempre educar os homens a serem respeitadores, homens de verdade, que não abusam e tal, né? E também muito importante até mesmo, né, para precaver tanto as meninas quanto meninos de abusos sexuais, essas coisas também é muito importante. Então, e sempre o contrário falar também, ninguém tocar em nenhuma parte do corpo dela, se acontecer qualquer coisa estranha, contar pro papai e pra mamãe. Então, todas essas coisas são muito importantes. Se alguém encostar, fizer alguma coisa. E também, tipo, conversar com as meninas também. Porque eu não sei se vocês viram, recentemente teve o caso do Pyong Lee, né? Que ele tava dormindo, aí veio uma moça, uma digital influencer, e beijou ele, acordou ele, beijando ele. Aí eu até comentei, engraçado, né? Todo mundo achando o baoba porque a menina foi e acordou ele com um beijo. E se fosse o contrário? A menina dormindo, o Pyong Lee fosse lá e tivesse beijado ela? Porque ele é famoso, com certeza todo mundo ia cair matando em cima dele, né? Entendeu? É abusadora, é estupradora, é tudo, entendeu? Aí só porque a menina é bonita, é gostosa e aquilo, nossa, tá no... Que uau, né? Que é igual aconteceu com o Daniel Alves lá, com o jogador. Foi condenado e tudo, mas até agora ninguém conseguiu provar que realmente ele teve o ato lá com a menina forçado. Quem garante que ela não quis? Mas eu tenho certeza que foi forçado, menino. Isso eu tenho certeza. Eu não sei, gente, eu tenho minhas dúvidas, porque... Com raras exceções, com exceção daquela mulher lá que mentiu do Neymar, a mulher não mente sobre isso. Isso não acontece. Não sei não, pra ganhar alguma coisa em troca. Que mostram que ele que ele flertou com ela, que, sabe? Então, com certeza ele fez merda assim. Enfim, né? Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente já volta para continuar sobre o assunto de educação sexual
em casa. Não sai daí que a gente já volta com mais Pod Sexo aqui na TV Supernova. Os assuntos da semana e os temas mais bombados, discutidos e comentados de forma leve e bem-humorada. Esse é o Podcast Supernova. Podcast Supernova, quintas, aqui na TV Supernova. Siga nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, @TV_Supernova0. E se inscreva no nosso canal no YouTube, @TV_Supernova. De volta com o Pod... É Pod Sexo, galera. É Pod Sexo. tanto podcast que eu até me confundo, né? Com o Pod Sexo aqui na TV Supernova. Ai, Deus. O próximo programa vai ser sobre perda de memória e o Leco vai falar pra gente qual remédio ele usa. Nenhum, porque eu tô perdendo. É sinal de que eu não tô usando nenhum, filho. Ai, ai. Lembrando, o tema de hoje, educação sexual em casa. Porém, esse programa vai ser uma série de 3 programas. A gente vai falar sobre educação sexual na escola, no próximo, e no outro, educação sexual na rua. Acho que o que vai ter mais conteúdo é educação sexual na rua. Sim, bem isso. Né? Porque Olha, em casa é aquilo que a gente tá falando desde o começo do programa. Precisa haver diálogo. Os pais precisam começar a conversar com seus filhos. Não precisa ser lá quando a criança tem 5, 6, 7 anos. Não, Segundo ou espe- só depois que acontece a coisa também. Segundo especialistas, a idade ideal para você começar a falar sobre o assunto sexo com uma criança é a partir dos 10 anos de idade. Porém, existem aquelas crianças que a gente sabe que com 6, 7 anos já estão querendo saber o que que é, o menino querendo saber o que que é a vagina da menina e a menina querendo saber o que que é o pipi do menino. Então, Ou vale até a mesmo pena. querendo conhecer o próprio corpo, né? Também. Vale a pena, tipo, os pais se informarem mais. Existe uma infinidade de artigos na internet, uma infinidade de livros que você pode ler e ajudam você a ter essa iniciação dessa conversa com os menores, com os adolescentes. Então, é importante. Também, né? Se você não sabe como fazer ou como começar, vá no psicólogo para ele poder te orientar, como orientar a criança e começar em que parte. Exatamente. Não só psicólogo, mas você procurar especialistas, urologista pode também responder. Como que é o que as mulheres vão, gente? Ginecologista também. Não, e outra, e se você, por exemplo, se você se sente mais à vontade, você não tem. Você não se sente à vontade de conversar isso com seu pai e com sua mãe, mas você tem com uma prima mais velha, um tio, uma tia, conversa. Sim. Tem gente que é mais aberta a isso, entendeu? De repente, se você é pai e mãe tem dificuldade, vê que o irmão mais velho teria mais facilidade, pode aproveitar o irmão mais velho para introduzir o assunto. Também tem isso. Então, teve uma época que minha mãe queria que eu conversasse com o meu irmão mais novo sobre algumas coisas. Eu falei, mãe, eu sou gay, ele é hétero, ele é mulher, ele quer mulher. Zoando, sabe? Falei, Como que eu vou explicar pra ele uma coisa que eu nunca tive próximo a mim? Então, eu não queria estar nessa posição. Eu falei, fala pro pai dele, que é meu pai também. Fala pro meu pai, vai. Mas se ele falar pra ele, João, que ele pode ficar com as duas. Entendeu? Mas é isso, gente. Diálogo é a base de tudo. E quando começa em casa é sempre melhor ainda, desde pequeno, para ajudar a formar o adulto do amanhã. Nossa, filosofia agora. Menino. Quem sou eu? Você tá assistindo muito Ana Maria Braga, né? Tá assistindo o quê, Ana Maria Braga? Por que choras, Ana Maria?
Ana Maria, se você não tiver o seu discurso do começo do programa, enfim, sei lá, chame o Leco que ele escreve pra Eu você. escrevo pra você. Olha, Lembrando, arrasou. então, semana que vem a gente continua. Semana que vem não, quinzena que vem a gente continua sobre esse assunto. Aí a gente vai falar sobre educação sexual nas escolas, que a gente sabe que aqui no Brasil ainda é muito precário. E se você tiver alguma dúvida, alguma história para contar, as redes sociais da TV Supernova, Instagram, Facebook e X, @TV_Supernova. Também pode mandar pela do Lucas, que é o Luque Gonçalves, pela do André, que é o André Rossandes com 2S e 2Es, e pelo meu Instagram, que é o Leco Santiago. E Dois vezes? Dois S e um Z, tá, gente? Não eu são falei dois Es? Falou. Nossa! Dois S e Z no final, André Rossandes. Até porque ele não é André Rossandes, igual já falaram. Nem Rossanese, nem Rossanes, nem. Não tem Nossa. o I, não tem o I no final e o E não tem acento. É isso. Beijo na família. A gente se vê daqui em 15 dias em mais um Podsexo, então. Bom final de semana e até o próximo Podsexo. Tchau, pessoal. Tchau, meninos. Tchau, galera.